pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod das Psis. Eu sou a Paula Araújo, tô aqui com a minha amiga Fabi Arello, seja bem-vinda. Muito bom, mais um episódio do Pod das Psis, e hoje a gente tá com uma convidada especial que é a Karen, né? A Karen, que é médica da parte da saúde e qualidade de vida, né, Karen? Tem um movimento muito especial de você estar aqui hoje, até por conta do que a gente preza no nosso trabalho, do que a gente preza também na nossa vida, né? Então, o nosso encontro aqui, até o nosso papo rendeu bastante antes de começar por conta disso, né? Sim, isso mesmo. Karen, conta um pouquinho pra gente, por favor, a seu respeito, uma bio, uma vinheta sua e um pouquinho do que você vem fazendo, como é que é isso da qualidade de vida. A gente sabe que você não gosta, não sei se não gosta, mas não é aquele popularzão que todo mundo fala. A gente tá encontrando aí um outro sentido nisso. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Gente, muito prazer. É um prazer enorme estar aqui. Um podcast de psicólogas é algo muito especial hoje em dia, né? A gente fica muito feliz de ser um canal que as psicólogas possam levar tanta coisa importante quanto as pessoas estão precisando receber. E é uma honra estar aqui. Espero de verdade poder contribuir, né? E fazer um casamento gostoso aí de vivências e experiências diferentes. Eu sou médica. Eu tenho uma carreira, uma especialidade muito rica dentro da medicina do esporte, né? Trabalhei muito tempo lá na Unifesp, no nosso centro de traumatologia esportiva, como médica do esporte. E lá dentro a gente tinha todo um processo de trabalhar dentro de ambulatórios, como endocrinologia do exercício, do esporte, focando na mudança de hábitos de muitas pessoas que procuravam o nosso setor para poder melhorar a vida mudando hábitos. Sim. E aí, nesse processo, eu mergulhei muito no estudo de neurociências, bem importante, onde eu fiz uma pós-graduação que me trouxe uma riqueza muito grande sobre como olhar para o comportamento humano, né? E aí, depois disso, a gente também teve um processo muito grande com a própria neurologia e vários protocolos como Mindfulness que vem trazendo novas formas aí de estar mudando, né, alguns hábitos ou pelo menos olhando para isso, né? Sim. E é isso, é um prazer enorme poder estar aqui conversando hoje. Para mim falar, para eu poder trazer algo sobre saúde e qualidade de vida é muito especial. Porque eu saí de um lugar de doença, onde lá atrás, quando eu fiz toda uma especialidade em clínica médica, rodei por todas as áreas da medicina, eu trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em UTI, e sempre me perguntando como que as pessoas não chegariam lá tão doentes, né? E aí eu fiz uma mudança grande de carreira para buscar promoção de saúde, e hoje ter percorrido tudo isso, tá aqui, diante de duas psicólogas, como vocês, trazendo sobre promoção de saúde através, né, de uma medicina de saúde e de qualidade de vida é muito especial. Espalhando essa informação, né? Porque eu acho que é tão necessário e ainda é tão pouco falado, que teria que ser tão mais falado, a importância do se cuidar, do prevenir, tanto o adoecimento físico quanto o emocional. E a gente sabe que ainda é uma informação que está ali guardadinha com poucas pessoas. Eu acho que também essa é a importância do seu recado, essa é a importância da sua mensagem. É verdade. Eu sinto que até que a gente ouve falar muita coisa. Se você abre o Instagram, sempre tem um influencer, né? Mostrando que está na academia e tudo. Mas às vezes falta mais o como fazer de verdade tudo isso, e que não sejam apenas momentos impulsionados por alguma motivação específica que depois se dilua e se perca, né? É o que a gente mais escuta no consultório também, né? Eu tento, eu faço, eu começo a fazer, eu tenho uma frequência, mas eu não sei porque eu não consigo mais. Chega um determinado momento que eu acabo parando, né? Né? E daí começa aquele gás, né? De repente, daí tô cuidando, né? A gente vê muito isso na alimentação também, não é? É exatamente isso que acontece. E a gente trabalhou, eu dentro da medicina esportiva, eu tive o privilégio de conhecer a medicina da saúde, que é a medicina do sono, que é a medicina da nutrologia, que é a medicina da fisiologia. E aí a gente ficou muito tempo vivendo isso, né? Nossa, a gente sabe o que tem que fazer, mas
não sabe como permanecer mudando o que você tem que mudar. Por isso que a neurociência hoje, assim, as neurociências que estão trazendo muitas soluções para como nós funcionamos, como é que o ser humano de verdade funciona. E aí, entendendo isso melhor, e realmente a gente está tendo uma oportunidade de uma ciência incrível, né? Que está trazendo, peraí, aonde a gente está errando? A gente não está entendendo como que esse ser humano funciona. E é por isso que a gente está conseguindo bater em lugares, por exemplo, como da espiritualidade. Né? Que antes não se tinha como cruzar isso com uma medicina baseada em evidências, uma medicina cartesiana, né? E hoje a gente já está entendendo como que o ser humano funciona, qual o papel dessa espiritualidade, por exemplo, né? Para poder estar trabalhando dentro de uma medicina baseada em evidência. Sim, essa importância, né? Eu gosto sempre de pensar que é um pilar tão, para quem acredita, para quem vivencia, é tão importante, e às vezes alguns profissionais simplesmente deixam de lado. Não conseguem fazer esse link do quanto que aquilo pode ajudar e do quanto que aquilo pode ser um suporte. Eu vejo muito como um suporte no cuidado da saúde da pessoa. Exatamente. Ele é uma base, né, muito importante. E qualquer mudança precisa de uma base, né? Sim. Então, encontrar a base de uma pessoa é fundamental, né? Às vezes, a crença dessa pessoa é a própria ciência, por exemplo, né? E essa é a base da pessoa. Às vezes, é algo religioso, é a base dessa pessoa. Olhar para o indivíduo e entendê-lo fortalecendo as suas bases, que é aquilo que o identifica como um ser único, é um ponto muito importante hoje de trabalho da medicina mesmo, né? Sim. Já era da psicologia, tá, meninas? Eu sei disso. Mas a medicina tá olhando muito diferente, valorizando muito. Que bom. Que bom que hoje em dia, e aí, acho que eu posso falar uns 5 anos atrás, eu não encontrava com médicos com um discurso mais humanizado. E agora, nossa, ainda bem, cada dia que passa a gente encontra, né? Mais profissionais que acabam trazendo um pouco disso, ampliando esse olhar. E eu acho que saindo ali de uma coisa que nem você falou, tão cartesiana, tão rígida. É a nossa área também. Eu vejo que agora que tem saído também de alguns papéis, né? Porque se você for ver lá atrás, quando a gente se formou, não era bem assim, né? Hoje ainda, né, algumas pessoas ou algumas instituições ainda tem essa questão, né? Eu vejo porque às vezes a gente tem alguns movimentos no consultório, né, Paula? E às vezes a gente recebe no direct, sabe? Mas isso pode, né? Sabe assim, sendo que eu não fiz nada além, né, do que aquela pessoa, do que precisa ser feito ali, né? Não tá fora, né, da evidência, não tá fora, né, de um contexto, não esbarra na ética, né, que a nossa área tem essa questão, a sua também, que é muito importante, né? É muito importante. Mas é interessante que essa uma medicina que consegue individualizar, né, o indivíduo, está sendo cada vez mais importante. É difícil porque a gente também está num momento onde a gente só analisa dados, né? A gente está num momento bem crescente também de uma medicina de dados, né? E como que a gente casa um olhar individual, né? Para um olhar mais amplo, né? De uma medicina baseada em dados. E é muito legal como que a gente faz isso. Porque aí que veio o grande pulo acho que desse contexto. Nós somos indivíduos únicos. Sim. E quando nós nos encontramos nas nossas individualidades, é que a gente de verdade consegue agir num ambiente. Mas nós somos indivíduos sociais. Sim. Nós temos um todo. E é nesse todo que a gente se revela. Então, esses dados são muito importantes para a gente entender como que cada um está atuando no todo e como isso está se expressando como um todo, né? Mas na hora que eu vou lá para o indivíduo, eu tenho que sair desse lugar do todo e entrar ali na expressão única daquele ser humano. E essa dança, né, é muito importante, porque qualidade de vida, eu brinco que é um tripé, né?
A primeira coisa, assim, super importante da qualidade de vida é a pessoa poder cuidar da própria agenda. Sim. Aí você fala assim, mas eu tenho um trabalho de 8 horas, eu tenho que estar lá, eu tenho que bater ponto. Tá, mas você escolheu essa agenda. Você também escolheu estar nesse trabalho, então ok. Mas você cuida da sua agenda quando você chega em casa? Ou você está sentado e vendido para um celular? Sim. Né? A agenda não é exatamente... Às vezes, cuidar dessa trabalho, agenda né? é Sim, muito sim. mais refinado do que se imagina. Você de verdade cuida da sua agenda? Você, antes de dormir, você é capaz de fazer o que você de verdade quer fazer? Escovar os dentes com calma, rezar antes de dormir, por exemplo, ou ligar para alguém para falar boa noite, ou você não vê a hora passar porque você ficou vendido no Netflix, né? Então, assim, qualidade de vida, a primeira coisa é a gente poder cuidar da nossa agenda, ter a liberdade de cuidar da própria agenda, pode ser de várias formas, profissional e pessoalmente, né? O cenário ideal, que é um futuro também, é a gente também poder cuidar da nossa agenda profissional. Sim. Tá? Isso talvez a gente vá conseguir chegar lá. Mas antes disso, a gente tem que conseguir cuidar da nossa agenda pessoal. Não dá para reclamar da agenda profissional. Sim. Né? O segundo tripé assim, extremamente importante que é a saúde. Qualidade de vida é saúde. E saúde, eu gosto de resumir numa palavra: paz. Às vezes você vai ter um diabetes, às vezes você vai ter um câncer. Mas como eu entro em paz com esse cenário? Como eu estou em paz com o que a vida trouxe a mim? E a hora que você entende que tudo na medicina é pedagógico, veio para me ensinar algo, você entra muito mais fácil nesse lugar de paz. Sim. Mesmo com processos de dor. Difíceis. Mas a dor muda. O seu enfrentamento muda. Tudo muda. Então, a saúde está muito relacionada com paz. A sensação de paz, mesmo diante de qualquer coisa que eu possa estar enfrentando. Sim. E o terceiro tripé, que é o que vai juntar nosso assunto, é a conexão. Eu preciso estar conectado com pessoas. Tá. Porque, como ser humano, eu sou um ser social. É igual tomar água. Eu preciso estar conectado com pessoas. E o grau da minha conexão e a profundidade dos meus relacionamentos vai ditar a minha qualidade de vida. Né? Então, esse tripé, ele é hoje, assim, algo que dentro de uma medicina de saúde, de qualidade de vida, a gente procura alcançar com um olhar multidisciplinar. Sim. Né? Que é um aspecto muito importante. Sim. Porque aí eu tenho que cuidar de todas as frentes. Pensando em saúde emocional, no físico, nisso da agenda, de cuidar do meu dia a dia. Eu fico pensando aqui que eu acho que muita gente deve ficar presa nesse primeiro ponto, já que você falou da agenda. Eu imagino que a maioria das pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo a gente, já pensou aí na grande dificuldade. Porque, por exemplo, quando eu trago para... Não vou nem falar no consultório. Quando eu trago para uma amiga, para uma conhecida, a necessidade de colocar algumas coisas durante o dia, algumas rotinas um ponto mais leve, um ponto mais saudável, um ponto de autocuidado, já tem uma barreira. Não, eu não posso. Não tem nenhum chegar a pensar, a elaborar essa agenda de uma forma que seja possível. Porque todo o tumulto, além do celular, além do Netflix, todo o tumulto do dia a dia consome e parece que tudo isso vira uma necessidade. Não posso largar o meu tumulto. Eu tenho que ficar aqui, parece que a pessoa fala, eu tenho que ficar aqui apegada com o meu tumulto. Eu não posso deixar isso um pouco para colocar uma outra coisa mais saudável no lugar. Uma outra coisa que vai me proporcionar uma qualidade de vida, sei lá, melhor, mais interessante. É muito gostoso ouvir você traçar todo esse cenário, né? Porque a gente percebe, né, que imagina o que tem na casa. A pessoa chega, tudo que ela tem que fazer, tudo que ela tem que organizar, né? Às vezes vai muito além de um celular ou de um Netflix, né? Muito mais complexo do que isso. Né? Eu penso um pouco, até porque eu trabalho bastante com mulheres, e que nem eu falei, vai além do consultório. São as pessoas da minha vivência, do meu convívio, que chegam em casa e aí o filho, o cachorro, dividir ali uma tarefa com o esposo, conversar com o esposo sobre o dia, a casa, a máquina, um monte de coisa. Isso é interessante, mas eu também gosto de provocar.
uma coisa muito importante. A gente está num lugar muito vitimista, né? Que a vida está muito estressante, que as coisas estão muito corridas, que a carga está muito grande. E não tem nada que está acontecendo que não deveria estar acontecendo. A humanidade está em um processo de evolução, de vários conceitos mesmo, dentro de uma filogenia enorme, né? De tudo que acontece num planeta. E o que está acontecendo agora é fruto de muitas coisas que precisavam acontecer, que precisava evoluir dentro de uma sociedade, até errar para depois ver que não funciona. Sim. Né? Essa tecnologia, a gente ainda tem que aprender como lida com essa tecnologia, mas ela é importante. E ela tá meio bagunçado porque a gente está aprendendo e precisamos estar onde a gente está. E aí, sair desse lugar vitimista é uma grande assim, sacada, porque se a gente não entende que sim, tá tudo bem eu ter que cuidar de todos os meus filhos, eu ter que fazer a comida dos meus filhos, eu ter sim que sair para trabalhar mais cedo para poder me arrumar, para poder estar digna aonde eu vou servir ao mundo. Sim, eu tenho que servir. Eu preciso entregar e agradecer tudo que me foi dado. E quando a gente entende isso, a carga fica menor, por mais que a carga seja a mesma. Sim. Né? Mas aí eu vou trazer uma coisa. Por que às vezes é tão difícil a gente conseguir servir dessa forma? E esse servir hoje é muito pesado porque isso está relacionado com a educação. Quando você vai para uma criança que não teve de verdade alguém para servi-la e ela ver o que é o servir. E ela crescer depois podendo entregar o que ela recebeu. Sim. Então, às vezes, muitos né, das pessoas assim, né, que vivem hoje, pela forma como a vida foi correndo no momento em que não se dava tanta atenção para a educação nesse aspecto, não recebeu exatamente isso. E hoje, em várias formas de olhar para essa educação, a gente percebe o que é a presença de um adulto, mostrando o que é o servir. Sim. O que é esse sacrifício, esse sacro ofício, esse ofício sagrado de eu me entregar. E que isso não é tão pesado assim. Isso é mágico porque isso me depura. Eu me transformo quando eu estou sendo humana e servindo a quem veio a mim, né? Então, a gente sai um pouco desse vitimismo, desse cenário que sim, ele está acontecendo e ele é para nós. E eu começo a realmente ter mais força e ímpeto de fazer o que eu tenho que fazer. Sim. Né? Eu gosto disso, de fazer o que tem que fazer. Até hoje, a gente vê muito isso na internet, né? Fazer o que tem que ser feito. E às vezes é isso, que nem a Fá comentou, eu vou sim, todos os dias à academia. Tem dia que eu não quero ir, tem dia que eu não estou afim, mas eu vou. Porque eu comecei a pensar, isso tem um tempo já, que é um compromisso comigo, igual ao trabalho. Eu tenho um compromisso com os meus pacientes, eu tenho que estar lá. A não ser que aconteça uma grande coisa, eu tenho que estar lá. É um compromisso com eles, é comigo também, porque eu preciso daquele trabalho. Mas as outras coisas, eu ir à academia, eu me cuidar de determinadas formas, é um compromisso comigo, com a minha saúde, com o meu bem-estar. Quando a gente pensa nisso que a Fá trouxe faz um tempo, algumas pessoas faz ali a atividade, vai um tempo, mas aí desanima, mas não deu certo. Eu fico pensando muito em qual que é o objetivo. Então, eu já entendi que eu fazer determinadas atividades, que eu me cuidar, que eu ir, vamos lá, para academia, faz parte do meu dia, faz parte da minha vida. Não é que vai fazer parte por 3 meses para eu atingir determinado objetivo e pronto, acabou. Ou por 1 ano e pronto, acabou. Não, vai fazer parte da minha vida. Igual o trabalho vai fazer parte da minha vida ao longo do tempo. E aí eu implemento isso na minha rotina e é o que tem que ser feito. O curioso, Paula, quando você fala, o que é que tem que ser feito? Quem decide o que tem que ser feito? E esse é um grande ponto também. Eu tenho que fazer o que eu decido que tem que ser feito quando eu sou um adulto. Sim. Sim. E porque se eu faço o que falaram pra mim que tem que ser feito, eu vou estar... eu não sei porquê, mas eu tô sempre num vazio. Sim, reproduzindo, sem nem entender o porquê. Quando eu faço academia porque o meu médico falou que eu tenho que fazer academia, em algum momento eu vou parar. Sim.
como que eu decido o que tem que ser feito? Como que eu me coloco? Como eu pego as rédeas dessa minha vida? Se eu estou indo para o trabalho, não é porque eu tenho que pagar o prato do meu filho comer. É porque eu decidi que eu quero ser um pai ou uma mãe digna. Eu decidi o que eu quero fazer. Não é o mundo que está me falando o que eu quero fazer. E a hora que a gente começa a trabalhar as próprias decisões, isso fica mais consistente, porque sai de dentro. Mesmo num dia que eu acordo na chuva, eu decidi que eu vou à academia. Sim. Não foi porque meu médico falou, minha mãe tá mandando. Eu decidi isso, né? E eu vou mesmo num momento mais cansada e tudo mais, mas porque isso já tem um sentido muito mais forte para mim. Com certeza. Fantástico. É aí que a gente traz. E esse processo do querer, então como é que eu vou decidir? Eu vou decidir algo que eu quero. E aí é onde a gente mais percebe que está um conflito no processo fisiológico das pessoas. Por que as pessoas não estão conseguindo de verdade entender o que elas querem, tá? E a fisiologia do querer, ela não está na mente. Ela está no corpo. E como as pessoas estão cada vez mais fixas, né, numa cadeira, num sofá, e elas se movimentam menos, elas ativam menos toda uma cascata do sistema o sistema nervoso central periférico, né, central e periférico, que a gente chama de sistema nervoso autonômico, que acionam processos intelectuais superiores que me fazem ter consciência do meu querer ou não, ou pelo menos me levam para onde eu quero. Sim. Então, o exercício, quando a gente traz, mesmo de uma forma automática, faça exercício, na verdade ele está muito além de você cuidar do seu colesterol, de você emagrecer. Ele está relacionado com o seu processo da sua força da vontade. Então, quando você começa a se movimentar mais, e principalmente hoje, aonde a gente percebe que aciona essas posições cerebrais que trazem essa ação, o alongamento, por exemplo, né? Duas atividades que ativam muito isso, como o yoga ou o tai chi chuan, eles estão relacionados com esse processo da vontade. Né? Muitos outros estão, tá? Mas esses a gente já tem trabalhos muito interessantes e já são inseridos, por exemplo, em hospitais nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil a gente também está vendo um movimento. Mas o movimentar traz de volta o processo da vontade, que te faz decidir por si próprio o que eu realmente quero fazer. Sim. Por isso é tão mais importante, né? E quando a pessoa vai no seu consultório, eu fiquei pensando agora, né? Imagina chegar no consultório e como que isso é detalhado, né, para aquela pessoa que tá ali. Então, assim, é claro que quem vai te buscar agora, a partir de agora, eu já tinha até brincando, a gente até já brincou, né, Karen, precisa marcar uma consulta, mas a intenção era fazer um check-up, não era para fazer algo assim. A gente quer marcar consulta com todo mundo que a gente sim. Isso é verdade mesmo, viu? Eu comecei a fazer pilates com a moça que veio fazer pilates. E daí, assim, sabe? A gente troca bastante coisa mesmo, né? Mas, assim, era mais voltado para a questão de saúde e prevenção, né? E daí, você falando, eu penso, nossa, a pessoa que chega no seu consultório, ela vai abrir a vida dela de uma certa forma, né? De uma certa forma, não. Ela vai abrir a vida dela. O dia a dia dela, né? As questões dela. Então, não vai ser simplesmente, olha, seus exames estão ok, né? Continua, a gente se vê daqui a um ano. Não é tudo assim depende do momento da pessoa, né? E isso é muito rico. Tá tudo bem o momento que você tá agora, né? Mas cada ação sua tem que gerar um resultado para você poder sair do lugar. Se eu tô num lugar que eu só quero um check-up, não tem problema. Tá tudo bem. E eu vou fazer esse check-up, gera uma ação que me leva para outro lugar. Ok, já fiz o check-up, mas agora eu percebo que eu quero outra coisa, né? E aí a gente vai. E isso daí são o que a gente chama de níveis neurológicos, né? A gente percebe que vem cada pessoa no seu momento, no seu nível neurológico. Agora eu quero falar sobre o porquê que eu estou sempre comendo açúcar. Eu sei que faz mal, mas tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar minha alimentação? Tem alguma coisa que eu posso fazer para parar de procrastinar, por exemplo,
para ir para academia. E aí você já vem com outro momento e outra queixa, né? E aí que a gente vai trabalhando. A gente trabalha no descontentamento do momento. O meu descontentamento gente, eu preciso conversar, cuidar de mim. Deixa eu fazer um check-up. Porque eu não... Na hora que vem um alerta. Sim, porque eu acho que a maioria das pessoas não tem ideia de que... Hoje mudou bastante, como a gente já falou, né? Mas que eu posso levar isso pra minha médica, pro meu médico, e falar sobre esse descontentamento. Parece que não é ainda em alguns, né? A gente encontra que não é o espaço de fazer isso, né? Então eu não falo, né? É só pra cuidar, né? Como do check-up mesmo, né? Então, assim, engraçado esse movimento, né? Então, é um movimento também que as pessoas... Que até você falou, nossa, é um público que eu tô conhecendo, eu tô aqui na cidade agora. Mas não é só a cidade, né? Eu acho que é o momento que as pessoas também buscam isso, né? Você vê, no consultório também é muito assim. Então, você vai... A queixa é essa, mas não é só essa queixa, né? Ainda mais quando a gente atende criança, olha, mas agora é só os pais que vão vir. Não, só a gente que vai vir, sim, ele não precisa vir. Deve ser assustador, né, para os pais. Não é? Então, por quê? Porque senão não dá certo, não dá essa conexão que você comentou. Mas aqui no consultório talvez seja mais fácil, né? Porque as pessoas já estão aqui para contar algo que incomoda, da sua história mesmo, né? Eu penso assim, na medicina com o médico, lá parece que não é assim ainda, né? E aí não eu é, acho não que... é. Não sei se eu tô pensando errado, mas não parece assim? Que eu vou falar pra Karen que o meu problema é... Alimentação até tudo bem, mas o meu problema é, sei lá, vou pra academia, mas eu não consigo ir nunca. Como que você me ajuda? Sabe, eu vou na academia, mas eu sempre paro. Sim. Né? Eu sempre fiz meus check-ups, mas nunca cheguei a falar, olha, minha dificuldade na minha agenda é X, né? Legal. Não é pra médica, por exemplo, né? Talvez é difícil você levar isso pra um médico. Talvez pra minha psicóloga, né? Mas não que não seja o papel do médico. É fundamental agora você falando, né? Mas é muito importante a gente entender o porquê que isso não chega no médico, né? Isso é porque tem que ser. Às vezes o médico não está preparado para isso. A nossa educação dentro de uma academia médica é muito diferente. E isso vai mudando, né, aos poucos, conforme vão vindo novos estudos e novas conexões entre as áreas da saúde. Mas é muito normal você, às vezes, ir no médico e ele ser muito categórico com algum aspecto super específico e orgânico. Sim. E eu acho que o que está trazendo uma nova medicina é uma coisa que eu chamo de humanidade compartilhada. O médico se humanizando. Sim. Que foi o que eu fui buscar, né? Quando eu fui lá no Vale do Silício. A gente busca esse médico, essa medicina e toda a área da saúde precisa voltar para um lugar mais humano. Por que a gente saiu desse lugar humano? Por conta da tecnologia. Sim. Quanto mais veio vindo tecnologia, mais eu fui parando de examinar meu paciente, né? Mas eu fiquei preocupada com vários aspectos técnicos, porque é muita informação técnica. E é natural que eu tenha saído de um lugar humano. Então, hoje, por exemplo, que eu cuido muito do comportamento, eu preciso de parceiros que sejam muito técnicos, né? E aí eu consigo ir dividindo. Eu, por exemplo, hoje eu dou todo um suporte comportamental para obesidade, mas eu preciso de um parceiro endócrino bastante técnico, né? E então você saber que médico procurar para que momento talvez seja a melhor solução. A gente precisa de tudo isso, né? E eu espero poder contribuir com esse cardiologista ou com esse endócrino que sabe exatamente a parte mais técnica, porque eu decidi cuidar mais da parte humana, né? E aí a gente vai casando áreas dentro de uma saúde que como um todo vai ser humana. Não quer dizer que a outra parte não é tão importante, mas existem partes que às vezes vão ser mais específicas, né? Sim. Então esse é o grande ponto. Se você for pegar dentro de uma cadeira como a oncologia, né? Você precisa de muitos médicos humanos e muitos médicos técnicos que me ajudem ali especificamente. Então, vamos começar cada vez mais a ter essas duas frentes, né? Sim. Percebendo que quando a gente foi só para um lado, a gente também perdeu muito, né? Então, vamos nos dividir, porque isso, na verdade, mostra como que a gente funciona.
Então, se vocês me permitem, até pra gente ir traçando, né, esse conteúdo assim final, é assim que a gente funciona. A gente tem um lado nosso que é mais técnico, que cuida da parte, que analisa, e a gente tem um lado nosso, um outro aparato neurocognitivo que cuida do todo, que cuida do sentido, do humano. E quando a gente junta os dois, nós somos seres humanos completos, né? E só que o que está acontecendo hoje? Hoje eu estou muito analítico. Eu estou analisando muito tudo. Eu analiso o que está no Instagram, eu analiso o que tem na minha comida, eu analiso... Quando eu estou muito analítico, eu perco o meu lado humano e a minha compreensão do todo. E eu fico só na parte. E eu também me sinto só a parte. Eu não estou completa. Né? E então, e aí que a gente trabalha com neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela cria circuitos para juntar as duas partes. Né? Quanto mais eu te exponho a atividades e a experiências diferentes, que seja no final de semana, sai ali do sofá que você sempre fica e se expõe a situações bem diferentes, você cria automaticamente circuitos que conectam seus dois aparatos. E aí você consegue se sentir completa. Né? Então, essa coisa de viajar, ler coisas diferentes, cozinhar, dançar, isso é muito mais importante do que a gente imagina para sermos humanos completos dentro de uma fisiologia, né? A gente pode até ir para a parte espiritual, que também, né? Mas só parando aqui é muito, muito importante. Por isso que quando a pessoa vem dentro da medicina esportiva com uma atividade monótona, tô sempre na academia fazendo assim, tô sempre no ciclismo desse jeito, né? E aí eu estagnei a performance. Por quê? Por causa de comida? Por causa disso? Peraí, tem algo a mais do que isso, né? A gente precisa muito de variação, de variabilidade. Para você ser muito bom no basquete, por exemplo, você tem que nadar. Né? E aí são coisas que antigamente ninguém nem tinha ideia. Mas é muito importante você, até para ter muita performance em uma coisa, fazer coisas completamente ao contrário daquilo. Que você cria uma circuitaria, né, interna de experiências vividas e de respostas neuroendócrinas que vai te fazer performar muito melhor. Interessante, né? Fantástico. Porque a gente busca geralmente algo ali, né? Dentro do meu contexto, não é? Exatamente. E a gente sair desse contexto é o mais importante. Até vou finalizar com uma frase da biomimética, tá? Que eu estava aqui contando para vocês, né? Que é uma ciência expoente também, né? De inovação. E que fala o seguinte: nós somos o melhor resultado possível do nosso contexto. Então, eu hoje sou o melhor resultado da vida que eu tenho, do ambiente que eu vivo. Você é o melhor resultado para o seu ambiente. Você não tem nada de errado contigo. Mas se você está insatisfeito, tem que mudar o contexto. Né? Então, tenha certeza que até a sua obesidade é uma resposta adaptativa importante para o seu ambiente. E para o seu contexto. Seu contexto de vida, de família, é uma resposta adaptativa. Se você quer mudar isso, mude o contexto. E aí a gente entra com estratégias de mudança de contexto. Era isso que eu ia te pedir, até para quem está acompanhando a gente, que talvez seja aquela pessoa que tem muita dificuldade de mudar a agenda, de implementar alguns hábitos diferentes, de fazer coisas novas. Se tem algo que é possível começar, mesmo que seja sem uma orientação, um acompanhamento. Seria uma coisa que você fala assim, não, isso eu acho que é o mais importante, começar por aqui. Legal, muito bacana. Vou dar um exemplo, tá? Às vezes eu não vou poder mudar o contexto do meu trabalho agora. Principalmente se eu não acionei a minha força da vontade da forma como eu preciso. Ou mesmo que eu goste muito do meu trabalho, né? Eu preciso me adaptar a esse contexto. Não vou poder mudar, às vezes, o contexto da minha casa. Eu tenho 2 filhos, eu tenho muitas responsabilidades em casa. Pelo contrário, eu vou elevar minha cabeça e vou servir o melhor que eu posso para esse contexto que não tem como mudar. Mas, por exemplo, se eu sempre saía sexta-feira
e ia beber com os meus amigos ou com as minhas amigas, às vezes, será que eu não posso escolher mudar o contexto do bar para o contexto da trilha de bicicleta? Por exemplo, e se eu mudasse esses outros contextos? Será que eu sempre vou, por exemplo, na casa dos meus primos e a gente sempre come mal, não sei o quê? Será que antes de eu ir para casa dos meus primos ou dos meus avós, eu não vou correr? Ou eu não vou encontrar com pessoas que gostam de costurar? Existem sempre antes de algo que você não pode mudar. A gente trabalha no antes ou no depois. Pega algo que você não pode mudar e vê o que você pode fazer antes disso. Sim. Por exemplo, todo dia eu chego estressado no trabalho. Qual que é o contexto da sua manhã? O que dá para mudar na sua manhã? Né? E aí a gente muda no antes. Só que as soluções, elas têm que vir de cada pessoa. Tá. Isso é outra coisa que a gente aprendeu muito, batendo a cabeça na medicina. Sim. A medicina traz prescrição. A prescrição tem que ser de dentro para fora, né? Então, quando a pessoa encontra as próprias soluções, por isso o nosso papel do médico cada vez mais tem que ser fazer as perguntas certas, para que a pessoa consiga fazer a própria prescrição na mudança do comportamento. Sim. Né? Então, é bem desafiador, mas existem como a gente mudar esses contextos. Sim. E o que é legal é que é de uma forma que dá pra perceber que é de uma forma leve, né? De uma forma você tem que mudar, você tem que ser assim. Não, peraí, vamos ver o que dá, o que não dá. Tem coisas que não é que não dá pra mudar, mas que tá tudo bem ser assim, né? Como você mesmo colocou, a sua rotina é assim, tá tudo bem. É dessa forma que tem que ser feita, né? E a gente ter a aceitação, né? Que eu acho que falta também essa aceitação, né? Né, do seu papel, né, do seu eu, né, porque senão a gente fica muito no outro, né, mas tá vendo, porque eu tenho isso, daí eu não consigo, mas tá vendo, porque aconteceu aquilo, daí não deu certo, né. E é legal que você falou sobre aceitação, às vezes as pessoas têm um preconceito sobre aceitação, achando que aceitação é um lugar de inércia, né. Sim. Mas o que eu gosto de trazer assim, primeiro, eu aceito onde eu estou e agradeço onde eu estou, né? Eu gosto de brincar. Se eu sou uma pessoa que sempre reajo gritando, muito provavelmente para os meus antepassados foi muito importante gritar para que eu chegasse aqui hoje. Foi uma resposta ancestral de sobrevivência que me trouxe como uma pessoa mais enérgica. Sim. Obrigada a todos os meus familiares que sobreviveram, graças às vezes a ser impetuoso, que eu estou aqui. Mas isso me ajuda hoje, no meu contexto? Se eu percebo que isso não está me ajudando, sou eu a geração que vai mudar isso para frente, né? E então, nesse lugar de aceitação, tem outra coisa. Eu entendo onde eu estou e quem eu sou, agradeço por isso. Mas eu tenho que existir um descontentamento real que eu encontre, porque é nesse descontentamento, por isso que a gente adora o sofrimento. O sofrimento não é nada ruim. Ele, pelo contrário, ele é a porta que se abre, né? Então, a gente abraça esse sofrimento e fala assim, existe um descontentamento aqui? Então, é aqui que a gente vai mudar. O resto tá tudo bem. Mas eu tô comendo super mal. Não tem problema. Você tá descontente com o exercício? Então, vamos começar aqui. Sim, que hoje tem a força também, né? Sim. Então, vamos encontre o descontentamento, que é daí que vem você puxa um fio, né? E é muito legal, né? A cascata de mudanças e transformações que vem depois, né? Naturalmente. Sim. E pensando no consultório, quando a gente encontra pais, né? Eu sempre falo, mas você é nascente do rio, né? Não adianta a gente limpar lá, né? No final já. A gente vai ter que limpar, porque senão a gente vai ficar limpando e vai acontecer comportamentos que, né? E vai acontecer os mesmos comportamentos, ou vai ter uma mudança, né? Então, vamos limpar primeiro a nascente, né? Que você falou, achei muito bonito na questão, né? Dos nossos antepassados, ou até, vamos limpar eu primeiro, né? Pra depois chegar. É que nem a máscara de oxigênio, né? Sim. Cuidar primeiro de você. Sim. E
pensar. Nossa, depois, aí né? a gente entra num processo muito grande, né? E que muito bonito sobre uma educação, por exemplo, né? sim. Quando eu falo de filhos, esse processo dos 0 aos 7 anos é onde eu estou hipnoticamente gestando todos os comportamentos automáticos, né? De uma pessoa. Mas nem tudo está perdido, graças ao que hoje a gente traz na metacognição, que é a autoconsciência. Quanto mais você for treinando a sua autoconsciência, mais você consegue alcançar um padrão automático. Não que você tire ele, mas você de verdade consegue colocá-lo no lugar dele, Sim. né? E o nosso padrão automático é algo que nos foi dado e também a gente agradece por ele, porque foi isso que nos trouxe até aqui. Foi muita coisa, a estratégia de sobrevivência, né, do ser humano, da humanidade, mas hoje ele pode não me deixar um ser adaptável para amanhã. Por isso que esse descontentamento está vindo. Porque Sim. é assim que a natureza conversa comigo. Ela me descontenta para que eu possa mudar algum padrão. Sim. Né? Sim, porque se eu ficar tranquilo, sem esse descontentamento... Você não vai mudar esse padrão que não é tem por que adaptável. mudar. É. Isso vai para várias áreas da nossa vida. Nossa, assim, isso é engraçado que na verdade depois você aplica em tudo. Sim. Tudo. Você aplica no seu trabalho, você aplica com você mesmo, você aplica com seus filhos, você aplica com seus pais, você começa a aplicar o tempo todo em tudo. E sempre com muita compaixão, eu falo compaixão não num termo romântico, porque muita gente entende isso, mas a compaixão ela é uma inteligência. Ela é uma inteligência que você aciona e treina sobre entender assim, olha, de novo eu errei. De novo eu entrei num padrão que eu não gosto. Mas que bom que isso me incomodou. Tá tudo bem. Eu preciso estar mais presente. E aí a gente tem muitas ferramentas, né? Sim, sim, para estar sim. presente, para observar daí pra frente. Mas é assim que a gente caminha. Sim. Com muita compaixão e autocompaixão, na verdade, né? Isso do incômodo, eu acho muito, muito bacana. E às vezes eu já conversei isso algumas vezes com a Fabi. Os grandes movimentos que eu fiz foi porque eu fiquei muito incomodada com alguma situação. Isso no trabalho, isso em relações e isso para a vida. Eu fiquei extremamente incomodada e aí eu fiz um movimento de crescimento, um movimento de mudança. E aí, quando você tá no incômodo, quando você tá sofrendo com aquilo, a gente tende a não gostar, tende a achar ruim. Mas eu depois que passa, eu ficava pensando, ainda bem que aconteceu isso. Porque senão eu ia estar lá naquele mesmo lugar, estagnada, não ia ter feito nada do que eu fiz, não ia ter mudado nada em todas as situações, ia ter continuado do jeito que estava. E não estava bom. Não é que estava lá e estava, nossa, que delícia, estou realizada. Não, estava péssimo. Mas eu não estava incomodada o suficiente. Teve que vir algumas coisas para me incomodar e meio que me chacoalhar, me tirar dali, né? É legal que quando você traz isso, eu percebo o quanto que o sofrimento dói, né? Não é fácil. Sim. Não é fácil. E às vezes dói muito. Sim. Esse descontentamento pode ser profundo. Sim. Então, assim, a gente não tá brincando, né? A gente sabe que isso não é uma coisa fácil. Sim. E aí tem uma coisa muito interessante, que às vezes dói, mas eu prefiro algo que é familiar. Eu prefiro estar aqui numa vida que não sou feliz, mas que é familiar. E aonde que tá o grande pulo do gato? Na neuroplasticidade. Ou a gente traz oxigênio novo e cria uma circuitaria nova para eu entender que apesar de familiar eu tenho força para mudar, Sim. ou eu vou ficar me cobrando de mudar, mas por favor, não me tira do meu familiar. Né? Então, às vezes, não dá para ficar batendo aí se eu não criar uma nova oxigenação, novos circuitos neurais, para que a pessoa possa pensar em sair desse lugar que dói. Sim. Né? Ela precisa mesmo de substrato novo. Sim. Né? E esse substrato novo vem com experiências novas. Sim. Você se expor a experiências novas que te criem um novo cérebro. Né? Cérebro e corpo, né? O seu corpo, até como você se movimenta, você precisa se expor a movimentos diferentes que vai conectar a mente, corpo e a força da vontade com você de verdade escolher a sua própria vida. Então é muita coisa
né? Muito conectada. Sim, sim. Se deixar, a gente fica até amanhã, né? Fica, mas essa questão da dor é muito legal mesmo, no sentido legal, né? No sentido, né, de uma outra forma de falar, não no sentido da dor, né? Mas é interessante como isso move, né? Claro que a gente não pode levar isso como um aprendizado, né? Então, só punindo que a gente aprende, ou só com dor que a gente vai, né? Não é dessa forma, mas é muito legal nesse sentido, o quanto isso cria uma força, né? De você querer sair daquele lugar, daquela posição, né? E quando você consegue chegar nesse conceito de que não quero mais isso, né? E daí que é o legal a gente ter essa ajuda, né? Que foi que você falou, a gente pegar mesmo e falar, vamos lá, vamos, que você vai conseguir, né? Eu lembrei agora de uma paciente adolescente, né? Que tinha que passar por um procedimento, que precisava passar por esse procedimento, né? Simples, de arrancar um dente, vou até falar e ela vai saber quem é, na verdade, mas foi uma coisa muito legal. Toda a sessão, mas de novo vai falar disso? Não, mas não, é só pra falar, né? Até que tipo, aí posso te, né? Mandava até textinho no WhatsApp, porque eu mando tarefas, né? Tipo, olha, vamos pensar o porquê não, o porquê sim, o que incomoda, qual que é a parte boa, qual que é a parte ruim. E ela vinha e falava, não aguento mais pensar nisso. Eu falei, sério, não aguenta mais? Não aguento mais. Daí, a próxima sessão é hoje que eu vou fazer. E foi super fácil. Por quê? Porque teve o desconforto, né? De tanto pensar e falar, não, quer saber, eu não aguento mais esse negócio, tá me incomodando muito, vou encarar, né? Interessante. E é tão gostoso depois esse encorajamento, né? De você pensar, poxa, nossa, consegui. Fabiana, você me deu assim... Nossa, consegui, né? É uma delícia, não é? E você pensar, nossa, foi tão legal eu ter conseguido. E muda o conceito dela com ela mesma, né? De coragem, de força, né? Do quanto eu sou capaz de conseguir, né? Claro que não tirando a dificuldade, né? Não tô tirando a dificuldade como você colocou. A dificuldade existe, né? E muitas vezes a gente sabe que é difícil mesmo, né? Não tô falando que é fácil, né? Não é fácil. Mas é legal a gente usar essa força ao contrário. Até mesmo no consultório. Eu achei muito legal. Né? E o que você trouxe me mostra muito a parceria com a psicologia. Sim, porque, na verdade, o que eu percebo que a nossa limitação como médico tá em eu sinto que a pessoa traz o desconforto dela, mas às vezes eu não tô num lugar de provocar ela em relação a isso. E é muito bom ter bons psicólogos, né? Ter vocês aqui para ser quem continue trazendo. Mas o mais bonito é que o desconforto que funciona, é por isso que a gente cruzou a medicina com a espiritualidade. O desconforto que funciona é o desconforto verdadeiro, vindo de algo que é para você mudar. E não um desconforto que alguém tá te impondo. Sim. É um desconforto que veio da vida. Sim. De algo. Dela, sim. Né? E esse é um desconforto verdadeiro. Esse desconforto da vida. Porque você falou punição, né? Não é um desconforto de um pai punindo um filho. Esse não é um desconforto verdadeiro. O desconforto verdadeiro, ele vem da vida. Sabe aquela frase, a vida ensina? Ela vai te trazer. Né? Que é isso que muita gente encosta em Deus, né? E fala, o que você está querendo me mostrar, por exemplo? Na verdade, vão surgir várias situações que vão te trazer desconforto. E a hora que você tiver a coragem, e principalmente o suporte de um profissional que te faça olhar para este desconforto, por exemplo, né? Você vai dar saltos que façam sentido para você mesmo. Sim. E não porque o médico falou... E que muda a forma dela pensar sobre ela, sobre a vida, né? Do que vamos pensar na punição que a gente tava falando, do que tipo, não, é hoje que você vai fazer porque a mãe falou que é agora e acabou. Daí não tem essa ligação, conexão com esse aprendizado, né? Com ela mesma. No caso da criança, é muito normal que o tutor... como pai e mãe, né? tem que falar que isso acabou, e principalmente nem dar tantas explicações, né? Até os seus 10 anos, vem sim essa figura que precisa escolher por eles, para que eles saibam o que é o servir real e que escolhe por mim enquanto eu estou me formando. Né? E aí depois, quando eu já tenho um cérebro ativo para fazer essas minhas escolhas e tudo mais, né? Eu poder. Agora... esse lugar, né, desse pai e dessa mãe que se coloca nas punições, elas têm que ser verdadeiras.
tem que ser naturais, né? Do tipo, regar para crescer, né? Tipo, filho, faz parte, você não arrumou sua cama. Sim, as né? consequências, né? São lógicas, consequências né? lógicas, são limites muito ricos e importantes, mas não são punições, Sim. né? Que é isso que tem mudado muito o lugar da educação que se conhecia antes, né? E que bom que se estuda isso de verdade hoje, né? As consequências disso. E é natural que não se fizesse isso antes. A medicina teve que evoluir e as áreas da saúde tiveram que evoluir para isso, né? Mas agora a gente já está entendendo um pouco, né? Agora já está aí. Já tá aí. Esse sociável faz muito parte disso, é muito importante, né? Quando a Paula falou, minha parte sempre teve essas provocações para que eu pudesse ir, né? É uma coisa que a gente faz até com a gente mesmo, né? A gente até gravou um podcast falando da gente, e antes, para chegar aqui, até no podcast, até no consultório, teve várias provocações e várias situações desconfortáveis, que hoje eu até agradeço, que na hora eu tinha raiva e vontade de pegar a pessoa e falar, nossa, que vontade de dar nela. Mas hoje chega aquele desconforto, ele vem de baixo ali, né? Eu ia falar, nossa, obrigada pelaquela conversa que você me proporcionou, que foi muito boa. Né? Então porque impulsionou a crescer. Mas esse caminho da gratidão é o melhor caminho de tipo, nossa, obrigada, como foi bom, né? Mas eu acho também que impulsionou porque a gente teve ali um escopo para saber transformar aquilo. Não já tinha uma vontade, né? Já tinha uma vontade também. Raiva, você né? não ficou só vibrando aquela raiva. Se vibrasse a raiva não mudava daí. Mas acho que vocês duas estão trazendo uma coisa que a maioria dos pacientes que eu vejo muitas vezes não tem, que é esse autoconhecimento sobre quando eu me vejo tendo vontade de tipo reagir, eu tô olhando para mim, estou me percebendo. Esse processo do se perceber é muito difícil para muita gente, porque exige um desenvolvimento cognitivo diferente, que é onde hoje a gente trabalha muito, né? Então, quando você começa a se perceber, você vai encontrar esse desconforto como algo que vem de dentro e não de fora. E aí você vai conseguir chegar aonde a gente quer chegar, que é a gratidão. Né? Por quê? Porque todo desconforto é a pista que a vida me dá para o que eu preciso mudar. Então, mas para eu chegar nesse processo, eu preciso treinar uma estrutura cognitiva diferente mesmo. E é normal, né? Isso é uma caminhada. Sim, tem reações que acontecem, que são normais. E no momento que às vezes você não está preparado nem para se perceber reagindo. Às vezes você discute sobre a mesma coisa com alguém da sua família, mas você não consegue olhar para o seu próprio comportamento. Você ainda não está pronto para isso, né? E a hora que chega essa vontade, a hora que você vai procurar um psicólogo diferente, ou um médico diferente, e esse impulso também, essa força da vontade te leva para algum lugar diferente. Sim. Muito legal, hein? Fantástico, hein? Tem mais alguma Você dúvida? falou que vai inaugurar seu consultório, né? Então já temos passa a sua agenda, né? Ai, que delícia. Gente, está sendo muito prazeroso estar aqui em Atibaia, né? Eu já estava num movimento grande, né? Para poder vir para cá, mais de 2 anos. E agora está dando certo, né? De poder estar abrindo, né, uma filial, mas que eu espero que seja uma sede central. Quem sabe? Sim. A gente está abrindo um espaço conceito, né, sobre medicina de saúde e qualidade de vida. E espero que eu possa estar levando vocês e todos mais que me corresponderem a contribuir para a melhora da saúde, né, dessas pessoas. Sim. Logo, logo vocês vão estar recebendo os links, né, as redes sociais, que por enquanto ainda estamos num processo muito bacana de construção para poder que isso seja muito especial na hora de lançar mesmo, né, essa estreia. Muito legal, Show. Parabéns. Obrigada, meninas. Que mesmo. prazer, viu? Que O prazer foi nosso. Muito obrigado por ter cedido 1 hora, um espaço no seu dia, na sua agenda. Quando a gente começa a pensar Agenda de novo, né? em agenda, o nosso tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Eu às vezes falo no meu Instagram que é o nosso ativo mais valioso, é o tempo. Então a gente tem que pensar bem onde a gente vai investir ele, onde a gente vai empregar ele. Sim. Obrigada por ter investido seu tempo e sua energia aqui com a gente,
Tenho certeza que quem está assistindo, quem acompanhou, Ai, teve aí muitas boas informações. Espero que tenham tido muitos insights Sim. a respeito do que foi explanado aqui. Muito obrigada. Imagina, obrigada. mesmo. Eu fiquei muito feliz de ter escolhido, né, estar aqui, que realmente é sempre uma escolha. E foi uma escolha muito consciente e de muita gratidão também, porque me preenche bastante. E aí vem no momento certo, né? Se a gente tivesse feito, né? A gente até brincou, Karen, a gente sempre, né, quis esse encontro. Agora que tá próximo de você, Inaugurar. né? Inaugurar, né? É bem mais É especial. mais especial, né? Que é um movimento diferente que você tá fazendo também. Por isso que eu também agradeço, né? Assim, eu tô aqui, isso me nutre muito nesse momento, né? De abrir essa porta, né? Então, muito obrigada. E quando tiver tudo pronto, você manda pra gente. Combinado. Combinado? Então, agradecer todos que estão aqui com a gente, né? Sempre a gente tá no podcast, né? No Pod das Psis de quarta-feira. Primeiro sai no Spotify às 10 horas da manhã e depois que sai no YouTube às 8 horas da noite. Isso aí. Tá Sua bom? rede social? Minha rede social é Fabi Arello Psico no Instagram. E a sua? A minha é Paula Psicóloga. Todas as quartas aqui, às 8 da noite. Não deixem de curtir esse vídeo. Também é importante. Mandar para aquelas pessoas que você sabe que precisa aí mudar algum hábito, que precisa pensar a respeito da saúde. Compartilhe com eles. Nos siga também no Instagram. Também estamos lá como Pod das Psis. E no TikTok como Pod das Psis. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.